Olá pessoal, temos aqui um exercício bastante interessante da parte de eletrostática que traz 3 eletroscópios em situações diferentes e ele pede para a gente analisar o que vai acontecer com as folhas metálicas dos eletroscópios 2 e 3 quando você aproxima um bastão eletrizado. Então, pessoal, esse assunto, essa parte de eletroscópio, geralmente ele é visto no início da eletrostática, porém eu gostaria de fazer uma resolução com algumas conexões com conteúdos que são vistos mais para frente, mais na sequência. Então eu separei os 3 casos e a gente vai verificar o que acontece com as folhas ali em cada um deles. No caso aqui da situação 1, o próprio enunciado já afirma que essas folhas estão se afastando no momento que o bastão carregado se aproxima dele. Mas por que, que essas folhas se afastam? A gente vai discutir um pouco sobre isso. Eu desenhei somente a estrutura condutora do eletroscópio, a parte superior e as folhas aqui. Essa estrutura, ela seria uma estrutura metálica. E aqui eu tenho o bastão eletrizado. Quando um corpo está eletrizado, pode ele estar eletrizado positivamente ou negativamente, ele vai gerar ao redor dele uma região de influência invisível, que a gente chama de campo elétrico. A gente representa com a letra E, campo elétrico. E considerando aqui que ele esteja carregado positivamente, o campo elétrico ele pode ser representado com linhas se afastando dele. Linhas no sentido aqui de afastamento. Se caso eu tivesse colocado esse eletroscópio, esse bastão com carga negativa, eu iria somente inverter o sentido dessas setas. Então, o que o campo elétrico faz? Qual que é a finalidade do campo elétrico? Ele seria um agente que transmite força elétrica. Ele transmite força elétrica para cargas elétricas. Então, se eu tenho aqui uma região onde existe um campo elétrico para a direita, por exemplo, se nessa região tem uma carga elétrica positiva, ele age nessa carga e faz aparecer nela uma força elétrica favorável a ele. Se caso nessa mesma região onde o campo está para a esquerda, para a direita, eu coloco uma carga negativa, o campo elétrico vai agir nessa carga negativa e vai fazer aparecer nela uma força elétrica, mas no sentido oposto. Força elétrica em cargas negativas aparece contrária ao campo. Quando a gente pensa na estrutura aqui do eletroscópio, os portadores de carga que possuem liberdade de movimento aqui no eletroscópio seriam os elétrons. Ele possui elétrons livres e quando esses elétrons livres estão numa região onde existe um campo elétrico, o campo elétrico faz aparecer nesses elétrons livres uma força elétrica, aqui nesse exemplo, no sentido contrário a eles. E pensando na orientação do campo que eu desenhei aqui, a força elétrica que iria estar atuando nos elétrons livres do eletroscópio seria uma força elétrica aqui para cima, orientada para cima, no sentido contrário ao campo, inclinadinho assim. Por mais que essa força seja inclinada, eu poderia pensar que ela tem uma componente horizontal aqui, Fx, e uma componente vertical, Fy. Como o nosso eletroscópio ele é praticamente vertical, somente vertical,
os elétrons não teriam um deslocamento para a direita. Eles iriam sofrer mais influência aqui dessa força, dessa componente vertical da força elétrica. E devido a isso, devido a essa componente aqui para cima, os elétrons livres migram para a parte de cima do eletroscópio, para essa esfera aqui superior, na parte superior do eletroscópio, tornando a região inferior aqui do eletroscópio com falta de elétrons. Começa a faltar elétrons ali e a gente diz que essa região, por ter falta de elétrons, fica eletrizada, fica com uma polaridade positiva. Então, o eletroscópio, ele continua neutro, né? Considerando que ele estava inicialmente neutro, mesmo número de cargas positivas e negativas, né? Aqui ele vai continuar neutro, porém ele está polarizado. Eu tenho uma região com polo negativo, a parte de cima, e uma região com polo positivo, parte de baixo. Como essas cargas são iguais, essas folhas metálicas elas acabam se repelindo e com isso a gente fala que as folhas se abrem, o eletroscópio ele fica aberto. Agora, situação 2, né? O que está acontecendo de diferente? Ele afirma que nessa parte superior do eletroscópio, na esferinha dele aqui, é colocado ao redor dela uma malha metálica. E essa malha não tem tampa. Essa parte aqui está aberta, totalmente exposto aqui ao ambiente. Então, essa malha ficaria somente ao redor aqui da parte superior do eletroscópio, mas não aqui em cima. Quando eu aproximo o bastão eletrizado, nessa segunda situação, ele continua a produzir um campo elétrico, ele está eletrizado, então ao redor dele vai existir o campo elétrico. E esse campo elétrico, ele vai atuar nos elétrons livres, tanto da malha metálica, como também nos elétrons livres do eletroscópio. Por que isso, né? Aqui eu tenho linhas de campo passando na região próximo à malha, então isso faz com que os elétrons livres se desloquem aqui para cima, né? O campo elétrico aplica uma força nesses elétrons livres da malha metálica e faz com que eles se desloquem para cima, no sentido de serem atraídos pelo bastão. A parte de baixo da malha acabaria ficando com falta de elétrons e a gente pode falar que a carga aqui embaixo seria positiva. Porém, como essa estrutura está sem uma tampa, essas linhas de campo também vão estar gerando uma influência no eletroscópio, na esfera aqui superior do eletroscópio. E essas linhas vão gerar o mesmo efeito da situação 1. Vai acontecer a mesma coisa, idêntico ao da situação 1. Então, eu vou ter um acúmulo aqui na parte superior do eletroscópio de cargas positivas e a parte inferior vai ficar com falta de elétrons. Então, a gente diz que a carga das folhas é positiva. Como são cargas de mesmo sinal, ocorre a repulsão. Então, na situação 2, as folhas elas se abrem. Agora, a situação 3, ela já é um pouco diferente, porque agora essa malha metálica tem uma tampa. Né? Eu considerei, né, a gente precisa, na verdade, considerar que essa tampa seja uma tampa metálica, seja uma tampa... Eu considerei uma tampa feita com o mesmo material de toda a estrutura da malha metálica. Não poderia ser uma tampa isolante, teria que ser uma tampa condutora. Quando
eu aproximo o bastão agora dessa situação, a malha metálica ela vai receber as linhas aqui, vai perceber o campo elétrico produzido aqui pelo bastão carregado, vai receber essas linhas. Essas linhas vão fazer com que os elétrons livres se desloquem aqui para a parte superior da malha, ficando aqui na parte inferior com falta de elétrons, né? Então aqui a carga é positiva, igual aconteceu na parte, no exemplo, na situação 2. Porém agora os elétrons livres, eles estão por toda a tampa, aqui em cima. Toda a tampa aqui, a gente vai ter elétrons livres espalhados. E o que acontece, né? Se a gente consegue verificar um pedacinho aqui dessa malha metálica, olhando aqui para essa região aqui que está recebendo as linhas do campo, né? Pessoal, existem infinitas linhas de campo ao redor. Eu só desenhei 3 aqui para não ficar tão poluído o desenho. Se eu olho para essa região, existe uma certa densidade de cargas negativas. E na região oposta a ela, vai acontecer um acúmulo aqui de cargas elétricas, gerando uma densidade de cargas elétricas nesse pedacinho, nessa outra área, de mesmo valor que a de cima. Quando eu olho regiões opostas aqui nessa estrutura metálica, em regiões opostas eu tenho densidades de cargas iguais. E aí o que acontece? A novidade nessa situação 3 que não aconteceu nem na 1 e nem na 2. Essas cargas, essas densidades de cargas opostas, elas vão estar criando dentro, na região interna aí da malha metálica, um campo elétrico. A gente fala que é um campo elétrico que foi induzido, né? Parece um campo elétrico induzido ali dentro. E esse campo elétrico induzido, ele vai estar num sentido exatamente oposto ao sentido do campo gerado pelo bastão carregado. Esse campo induzido que aparece aqui dentro da malha vai estar no sentido contrário ao campo gerado pelo bastão. E o que isso vai ocasionar, né? No interior da malha, como nós temos aqui campos elétricos em sentidos opostos, esse campo induzido ele vai ter a mesma intensidade do campo produzido pelo bastão. E aí eles acabam se anulando. Esses campos aqui acabam se anulando no interior da malha. E aí a gente fala que o campo elétrico resultante no interior da malha vai ser nulo, gerando um efeito que a gente também chama de blindagem, blindagem eletrostática. Ou seja, a esfera do eletroscópio, ela não vai conseguir perceber o campo elétrico gerado pelo bastão. Por mais que o bastão esteja carregado aqui fora, né? E está criando um campo elétrico ao seu redor, linhas aqui ao seu redor, a malha metálica vai gerar um campo que vai conseguir anular o efeito do campo elétrico do bastão, e aí a esfera do eletroscópio nem vai perceber influência nenhuma. E por conta disso, não tem por que haver no eletroscópio uma movimentação de cargas. E aí por isso as folhas, nessa situação 3, as folhas metálicas, elas acabam permanecendo aqui na vertical, elas não vão abrirem. Então, pessoal, aqui olhando para as alternativas, né? A alternativa correta aqui seria a alternativa A. Ele fala as folhas se abrirão no eletroscópio 2, mas não se abrirão no eletroscópio 3.
Beleza, pessoal? Espero ter conseguido ajudar vocês nesse conteúdo. Um abraço aí a todos.